noites. Voltando a falar do panteão egípcio. Os deuses egípcios, eles são divindades que fazem parte da mitologia do Egito Antigo. Essas divindades, elas eram onipresentes e metafórmicas, que influenciavam os elementos e controlavam a natureza. O culto mais conhecido era o culto de Ísis e Osíris. Os egípcios acreditavam que eles tenham povoado todo o Egito, bem como instruído os camponeses com as técnicas de agricultura. No Egito Antigo, a religião, como eu já informei, era politeísta. Isso significava a cultura e o culto a vários deuses, com papéis e características variados. Eles eram cultuados em todo o Egito e também fora do Egito, chegando até mesmo à Europa. Os deuses egípcios, eles têm muito em comum com os homens. Olha a diferença dos outros panteões que eu já falei. Então, esses podem nascer, envelhecer, morrer e possuírem um nome comum. Eles têm sentimentos, eles têm um corpo e eles são alimentados normalmente. E esses aspectos, né, aproxima eles assim dos humanos. Mesmo eles sendo deuses, eles tinham essas características humanas. Esses aspectos humanos escondem uma natureza excepcional. O corpo deles é composto de matérias preciosas e eles são dotados de um poder de transformação. Por exemplo, as lágrimas podem dar nascimento a seres ou minerais. E existem aspectos desses deuses em várias combinações, em formas totalmente humana, porém sendo um deus, inteiramente animais, corpo de homem e cabeça de animal, o animal por inteiro no lugar da cabeça, o escaravelho, por exemplo, ou com a cabeça humana e o corpo de animal. Então, é interessante a gente notar toda essa possibilidade em relação aos deuses, totalmente diferente dos outros panteões, onde os deuses, alguns descem, né, ao nosso mundo, outros somente ficam no lugar deles, alguns interagem com os humanos, até fazem filhos. Esses, no caso, eles têm todo o processo humano mesmo, de nascer, reproduzir e morrer, como uma pessoa comum, apesar de serem deuses. E, assim, uma característica que é bem diferente dos outros panteões também. Tinha muita guerra, né, por território na época do Egito. E eles participavam dessas guerras porque tinham deuses rivais. Eu acho essa parte muito interessante. Então tinha muita briga entre eles. E eu volto para uma parte 3 para finalizar a respeito do panteão egípcio.